capítulo 3 do nosso material didático diz quando será a grande tribulação. O item número 1 nos diz: após o arrebatamento da igreja. É claro que aqui é uma linha que nós seguimos, né? As igrejas pentecostais, no geral, elas seguem essa interpretação de que a grande tribulação ela ocorre após o arrebatamento da igreja. Existe até aqueles grupos que defendem que a igreja seria arrebatada no meio da grande tribulação. E até para esses, talvez, grande tribulação seria só os 3 anos e meio finais, já que a grande tribulação duraria 7 anos, e os 3 anos e meio finais é que seriam, de fato, a grande tribulação. Mas aqui eu sigo a corrente que a grande tribulação dura 7 anos, ela é a última das 70 semanas de Daniel. Faz sentido acreditar assim, principalmente porque a era da igreja começou quando teve uma interrupção na era de Israel, na contagem das 70 semanas. Então faz sentido também nós acreditarmos que a era da igreja se encerra quando retoma a contagem das 70 semanas de Daniel. Então faz sentido acreditar que a igreja é arrebatada, já que a sua era encerrou-se. Número 2, desculpe, eu botei aí Isaías 26, versículo 26, que nos diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Número 2 será paralelo ao tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Foi o tema que nós estudamos, os 2 capítulos anteriores, sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E, claro, nós observamos que o tribunal de Cristo ele ocorre logo após o arrebatamento da igreja. E a grande tribulação, tudo indica que ela ocorre após o tribunal de Cristo. E nós observamos por Apocalipse 19 que a igreja está nas bodas do Cordeiro quando ela desce com Cristo para dar fim à grande tribulação. Então ela está ocorrendo em paralelo à grande tribulação, sendo que as bodas do Cordeiro no céu e a grande tribulação na terra. O número 3, eu coloquei uma pergunta para nós comentarmos sobre as correntes que existem de interpretação da grande tribulação. Eu coloquei na forma de pergunta: na segunda metade da 70ª semana de Daniel, bom, essa conclusão alguns têm baseados, por exemplo, em Daniel capítulo 9, versículos 24 e 27. Então eu vou ler esse texto para nós analisarmos. O versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Bom, esses são os propósitos. Então essas 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Claramente vai ser dito que na morte de Jesus, na morte do Messias, cumpriram-se 69 semanas, um período de 7 e outro de 62 semanas. E sobrou uma semana. O versículo 27, ele fala exatamente sobre essa última semana. Ele fala de um segundo príncipe, o príncipe da besta, porque diz que o príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Foi o Império Romano que destruiu. Então, do Império Romano surge o Anticristo. E o versículo 27 diz: e ele, o Anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana significa uma semana de anos, porque claramente está sendo falado em 490 anos. Então ele fará um concerto com muitos por 7 anos, e na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja,
No início dessa última semana, o anticristo vai fazer uma aliança, o culto a Israel será retomado, ou nesse momento será aprovado a reconstrução do templo. Mas quando chega na metade da semana, o anticristo ele interfere no culto de Israel. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, ou seja, depois que ele interrompe o sacrifício e a oferta de manjares, ele traz uma abominação sobre Israel e ele é descrito como o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, como a profecia de Daniel claramente diz que haverá um período pior dessa última 70ª semana de Daniel, que ela é dividida em 3 anos e meio, o segundo período de 3 anos e meio é um período pior do que no primeiro. No primeiro, o anticristo estaria enganando, e no segundo, ele estaria sendo violento contra Israel. O comentário diz: a primeira metade da grande tribulação é marcada pelo anticristo estar enganando Israel e em aliança com eles. A segunda metade da grande tribulação é marcada pelo anticristo estar perseguindo Israel após ter a sua aliança com eles rompida. Então, o anticristo de Israel rompe a aliança, e nessa segunda etapa, ou seja, nesses segundos 3 anos e meio, é que o anticristo estará perseguindo Israel. O comentário prossegue: como a primeira parte da grande tribulação foi de falsa paz e a segunda parte é perseguição, alguns foram levados a acreditar que grande tribulação seria apenas a segunda parte dos 7 anos, ou seja, a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Essa interpretação está errada, pois a grande tribulação não é caracterizada por perseguição física, e sim caracterizada por redução da ação do Espírito Santo, já que a igreja não estará aqui na terra, ausência da igreja, sem luz e sem sal, ausência do evangelho, porque o anticristo vai matar todos aqueles que não o adorarem, que quiserem crer no evangelho. E uma ação maior dos demônios, porque o Apocalipse, principalmente o capítulo 9, ele descreve que Satanás ele recebe autorização para agir na terra com demônios, com aliados, que antes da grande tribulação ele não tinha. Então os demônios são retratados como impedidos de agir na terra, presos num poço do abismo, e Satanás recebe a chave para soltar esses demônios. Então, para concluir, eu digo, a grande tribulação é toda a 70ª semana de Daniel. A grande tribulação ela é caracterizada por engano das nações e de Israel. Toda a humanidade estará sendo enganada. A diferença de Israel para o restante do mundo é que na metade da grande tribulação ocorre um rompimento da aliança entre Israel e o anticristo, e todas as outras nações estarão com a sua aliança de pé com o anticristo. Essa é a diferença, mas o engano ele é o que vai predominar na grande tribulação. Tanto que, como eu disse, toda a humanidade, fora Israel, estará sendo enganada por 7 anos. Quando o anticristo começar a enganar a humanidade, ali começa a grande tribulação. Número 4, durante o governo do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então a besta, ela é um poder político. E quem lidera esse poder político é o anticristo. Ele é que estará sendo adorado. E claro, adorando ele, estará adorando a Satanás.
Segundo Tessalonicenses 2,8, Daniel 9,27, nós lemos há pouco. Então, segundo Tessalonicenses 2,8 diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o anticristo, ele se manifesta no momento em que a igreja é tirada da terra. Bom, quando será a grande tribulação? O item 5, antes do milênio. Então, nós vimos que será após o arrebatamento, em paralelo ao tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vimos também que ele é, uma possibilidade que alguns colocam, se ele seria na segunda metade da última semana de Daniel. Eu disse que não, na verdade são nos 7 anos. Esse é o governo do anticristo, a grande tribulação, é o período em que Deus permitirá que Satanás reine aqui na terra através do anticristo. E em quinto lugar, antes do milênio. Então eu coloquei aí Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Quando você lê Apocalipse 19, você observa que Jesus Cristo veio em glória com a igreja, prendeu, Satanás, e agora ele vai julgar as nações. O anticristo, o falso profeta, foram lançados no inferno. Jesus venceu a batalha do Armagedon, vai iniciar o milênio. Diz assim o texto: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então Satanás é preso. No versículo 3, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, o foco desse capítulo aqui é exatamente os 1000 anos. Esse período de 1000 anos é um período que ele é pouco tratado no Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 10, 11. Nós encontramos mais informações sobre o milênio nas profecias de Isaías, de Ezequiel, do que propriamente aqui no Apocalipse. Mas aqui está descrito: Jesus Cristo veio em glória e venceu o anticristo, o falso profeta, prendeu Satanás e inicia um período então de 1000 anos de governo de Deus aqui na terra.